Olá, estudantes, vestibulandos, treineiros, pais e todos os amantes dos vestibulares, aqueles pais que acompanham essa trajetória dos filhos no final do ano, né, professores? Estamos aqui iniciando o nosso Plan que Comenta Unicamp 2025, agora com a prova de Química, com os nossos grandes professores aqui, professor Marcelo Perisson e professor Alandro. Professores, sejam bem-vindos. Estamos aqui esperando o comentário dos senhores a respeito dessa prova que aconteceu domingo, dia 20 de outubro de 2024. Lembrando que a segunda fase é dia 1º e 2º de novembro, não é isso, professores? Dezembro, né? A segunda fase da Unicamp. Isso. Bom, professores, as honras da casa. Professor Marcelo, o senhor quer começar com a questão 59? Eu vou começar primeiro aqui, professor, só dando uma visão geral, depois eu passo a palavra para o Alandro, que é filho da Unicamp. Sim. E vai saber comentar muito melhor essas questões aqui, né, professor? Ele vai falar até o nome de quem fez a questão, né? A Unicamp, ela tem, né, essa tradição de fazer uma prova mais interpretativa, menos conteudista, pelo menos em química é muito assim, né? Você vê que química complexa, mesmo estequiometria mais complicada, uma oxidação, não tem. São contas básicas, conhecimentos básicos, mas os enunciados são muito elaborados, né? Como é o caso dessa questão 59 aqui. E tem até uma visão crítica, né? Acho que a grande diferença de Unicamp para a FUVEST é essa, né? A tecnicidade e com a criticidade que a Unicamp quer dos seus candidatos, né? Sim. Essa questão 59 é uma questão que usa um cartoon, né, falando sobre a questão de ecologia, de poluição, de, né, a cor verde denotando uma condição favorável, a cinza desfavorável, né, professor? E fica à vontade. Bom, é um prazer estar aqui, né, professor Humberto, professor Perisson, os nossos queridos alunos, pais, familiares, né. É um prazer comentar a Unicamp porque eu vim da Unicamp, né. E a Unicamp eu gosto muito da prova, e eu entendo ela, eu estive lá quando essa prova começou a criar esse corpo, né. A Unicamp ela já se posicionou há bastante tempo como uma prova moderna, ela é uma prova que traz muito nas diretrizes das construções das questões, o que nós chamamos de ODS, né, que são os Objetivos para Desenvolvimento Sustentável. Então, quando ele coloca uma questão como essa, ele está almejando que o interlocutor, que é o aluno, né, o nosso aluno, o nosso aprendiz, ele consiga contextualizar o conhecimento de química, de ciência, né? Levando ele para a sustentabilidade, para o mundo à nossa volta. Então, olha para uma questão como essa, por exemplo, para mim, me enche os olhos, né? Porque é uma questão que ela valoriza muito a competência do aluno, né? E assim, o vestibular hoje ele faz muito essa ideia de medir um pouco a nossa capacidade intelectiva em dois aspectos muito diferentes, né? Que é a questão da competência, que é a nossa capacidade de organizar o que nós sabemos para chegar onde deseja, ou seja, envolve repertório, envolve saber. E a habilidade, que é como os mecanismos que eu uso para mostrar esse conhecimento, esse saber, né? A Unicamp, ela pesa muito bem os dois, mas ela valoriza demais a competência crítica, a competência leitora. Eu olho para uma questão como essa, eu vejo um cartoon, que é um gênero textual, se eu não me engano, jornalístico, né? Ele dá uma informação na imagem que provoca sempre o interlocutor com humor, né? E o legal é que o cartoon explora muito essa ideia da semiótica. Então, quando você olha, depende muito da sua condição de experiência de mundo para você interpretar esse cartoon. Um biólogo bateria o olho e falaria, poxa, mas que estranho, e aquela poluição lá no fundo? Uhum. Um físico bateria o olho e falaria, nossa, que estranho, a conversão de energia trouxe aquela energia que não é limpa para essa energia limpa. Por que a personagem está tão feliz assim, né? Para um químico, ele vê uma série de defeitos, principalmente naquela nuvem lá, smog fotoquímico, chuva ácida, ou seja, é uma questão que ela dá muitas possibilidades para a interpretação. Então, é uma questão interdisciplinar. E a ideia de trazer um gênero como esse posiciona a Unicamp como uma prova muito moderna, né? Se você pega as provas hoje de avaliação internacional, o PISA, por exemplo, ele traz muito essa visão crítica, contextualizada, interdisciplinar, que são questões analítico-interpretativas. Isso é muito difícil você conseguir no exame nacional de seleção. Só que é muito legal que a Unicamp, com provas como essa, passa a mensagem muito clara para o aprendiz que está almejando ser um profissional que sai da Unicamp, o tipo de profissional que ela quer formar, né?
Então, o bom da Unicamp é que ela tem as áreas de pesquisa, então tudo que envolve as questões envolve alguma área de pesquisa, então o aluno já sabe que o ensino descontextualizado, sem conexão com o mundo, sem forma consciente de interpretar o mundo com esse ensino, para a Unicamp não tem muita efetividade. Então, o nosso aluno que tem aulas muito interdisciplinares, tem especialista, né, em química orgânica, eu falo para ele, você tem aula com um doutor em química orgânica, só na universidade que você vai ter isso, entendeu? Então, o aluno que sai daqui, ele sai muito bem preparado. Então, o aluno que tem aula do Jota, da Sandra, eu costumo pegar aula de alguns colegas, é que eu falo as que eu consigo pegar. Pegar a aula do professor Humberto, né, a gente troca às vezes assim. Então, o aluno, ele tem uma aula muito rica. Eu peguei uma aula de física, onde o professor ensinava matemática na física. Então, o aluno ele tem essa visão interdisciplinar, contextualizada. A Unicamp é uma condição. A Unicamp é um presente maravilhoso. Né? Porque se existe interdisciplinaridade na Unicamp, é com o português, né? Porque a interpretação de texto sempre está muito pesada aqui, né? Eu até comentei hoje, inclusive, na aula com os alunos dessa questão aqui, eles perguntaram assim, esse cartoon critica mais a Europa do que o Brasil. Exato. Porque na Europa tem muito carro elétrico, mas a grande parte da energia elétrica deles lá é produzida por queima de combustível fóssil. No Brasil, não. Então, é mais crítica lá. Quando não é usina nuclear, que gera uma série de outros fatores, né? Então, é uma questão que eu acho muito legal, porque para o nosso aluno que tem aulas muito amplas, muito contextualizada, interdisciplinar, ele bate o olho, ele fica até e fala, nossa, que legal, ele se diverte na questão, né? Então, eu acho uma questão legal e ela passa essa mensagem de uma prova moderna, assim. Eu gosto disso porque ela dosa um pouco os dois. Você vai para alguns outros lugares, a prova fica muito mais focada em habilidade do que competência, né? Exatamente. Uma coisa interessante desse cartoon é que o ciclista tem uma visão parcial, né? Porque ele não enxerga tudo, senão ele não estaria feliz. Então, é a questão da semiótica. Ele só está olhando até a tomada aqui. Exato. Né? Exato. A leitura de mundo. Exato. A nossa capacidade intelectiva nos dá a leitura de mundo de acordo com a nossa experiência sensorial com ele. Então, é um cara que, por exemplo, o cartoon critica o ensino descontextualizado, porque ele fala, é muito legal eu ter uma bicicleta elétrica. Mas de onde vem isso, essa energia, né? Por isso que teria que pintar tanto a bicicleta quanto a camiseta dele de verde. Sim, mas criticar a visão de mundo. Mas a concepção de transição está incorreta. Seria a letra B, né? Letra B. Perfeito. Depois dessa aula dos professores aqui, eu estava me sentindo com a professora Sandra aqui, da análise textual profunda. Muito obrigado por estar participando aqui dessa conversa aqui. Professores, questão 60. A questão 60, ele dá lá uma tabelinha com porcentagens de energia, né? De proteína, gordura e carboidrato, e pede para você comparar, né? Ele deu a relação de energia por massa, e pede para você comparar o percentual de energia com o percentual em massa. Então tinha que fazer tinha que executar uma continha aqui, transformar isso em massa e fazer essa comparação. Não tem muita química aqui de novo, né, professor? É mais uma questão de... questão de proporção entre matéria e energia, aí a própria matemática resolve, né? Era o texto que era químico, né? Porque você tinha que encontrar uma massa de proteína, de gordura, de carboidratos que fornecesse essas porcentagens de energia. Aí calcular o percentual em massa e comparar. Se o percentual de massa de proteína era mais que 5% ou menos que 5%. Então, e fazer isso com os três. Você pode sugerir uma massa, né? Dentro dessa massa extrair por porcentagem. Isso. Aí fica livre. O caminho mais rápido aqui era dividir gordura por 2,25 e você encontrava aí aproximadamente 71 gramas. E aí era 5 gramas de proteína em 71, né? 43 gramas de carboidrato em 71, então dava proteína e carboidrato com massa maior, porcentagem de massa maior, e gordura com porcentagem de massa menor. Né, que seria aqui a letra A. Letra A. Perfeito, professores. Questão 61, claro, mais um texto aqui. A questão 61 é legal porque ela traz um biocombustível, né? E tem toda a questão crítica e interdisciplinar em torno do biocombustível. Aí, por exemplo, eu vejo muito aluno da biologia falando, pensando na aula de processos anaeróbios lá, com o Bruno, né, com a professora Regina. No processo de decomposição de matéria orgânica, eles sempre tentam pegar aquelas cadeias carbônicas gigantes e deixar menor. Aí, antes do processo que é metanogênico para produzir o metano, tem o processo acetogênico, né?
Aí o professor, nas aulas de oxidação e redução, ele vem trazendo, e o último estágio parece que é o ácido carboxílico, mas não é, ele descarboxila e vira metano e CO2. Então, o cara que sai de uma aula de orgânica, de oxirredução ou de oxidação de compostos orgânicos, de uma aula de biologia que fala sobre decomposição anaeróbia, aeróbia, DBO, então ele tem muitos elementos. Então, é legal que um aluno que é muito bom em biologia, que teve essa aula, ele consegue fazer. Ele mata e em essa química questão. também. Sim. Só pela questão do metano, sabe? E ele fala bem aqui, né? Demanda de bioquímica Demanda de oxigênio, bioquímica que é o de oxigênio. DBO, que em biologia Nossa, isso se daí comenta muito. A Regina, né? ela desmembra com eles. Tem uma outra coisa interessante aqui também, que é o seguinte, o metano, ele só é um biogás quando ele é produzido exatamente pela decomposição anaeróbica. Sim. Porque o metano é o gás natural do petróleo. E aí ele não é um biogás quando ele é extraído do petróleo, que é hoje a principal fonte, disparado. Muito maior do que qualquer produção de metano anaeróbico, né? Então, existe esse distrator aí, né? Um aluno pode olhar o metano e falar assim, mas metano vem do petróleo. Sim. Também vem do petróleo. Mas se ele vier de decomposição anaeróbica, ele é biogás. No construto ele coloca a condição do biogás associada à biomassa. Isso. Aí o aluno que ele teve essa aula, né, que ele sabe que o biogás é associado à biomassa. Então ele já sabe, bom, a biomassa é o que está no ciclo biogeoquímico do carbono. Então o petróleo não está no ciclo. Ele esteve um dia, mas não está mais, entendeu? Então ele bate o olho assim, o que teve uma aula com repertório, ele bate o olho e fala, pera, então já sei que esse cara tem a ver com biomassa. Tranquilo. Então, um aluno de biologia, por exemplo, que gosta muito da biologia, ele provavelmente não precisaria nem da química para Nem resolver. precisaria. Aí a resposta aqui é a letra D, né? Porque a vinhaça diminui a carga de matéria orgânica, Sim. portanto, sua demanda bioquímica fica menor. Né? Sim. E o termo demanda bioquímica, eles nunca explicam muito bem, porque é um conceito fundamental da decomposição de matéria orgânica. É o quanto demanda-se de oxigênio para consumir a matéria bioquímica. E aí fica meio jogado, assim, né? Então, a Unicamp joga esse elemento, então faz parte de uma habilidade, de uma competência que é muito característica da química, mas também é muito característica da biologia. Então, é uma prova que ela é analítica interpretativa por ter esse conceito mais moderno de prova, só que ela coloca os elementos da questão do fundamento da química misturado com a biologia, com a física. E aí, por isso que eu falo que é uma prova de repertório. Quem tem muito repertório, às vezes não sabe se é química ou física. Mas se encontra a saída. Exato. Né? Então, o nosso aluno olha e fala, mas é química ou física? Não sei o que é biologia, então tá tudo bem. Então, você entendeu a questão, porque é uma questão montada para ser desse jeito mesmo. Perfeito, professor. Seria a letra Letra E, D, né? D. Dado. D, dado. 61. Perfeito. Professores, questão 62, lembrando, caros estudantes, estamos na prova QZ, né? Sim. Questão 62 para mim aqui é a mais química de todas, né? Que ela é bem... Ela exigia, assim, um conhecimento de química aqui um pouco maior, né? Porque ele fala de um submarino nuclear que gera grande quantidade de energia elétrica, que pode ser usado para fazer muitas coisas lá dentro. E aí ele pede para você resolver um problema. Você é o responsável por manter a atmosfera respirável, ou seja, aumentar a concentração de O2 e diminuir a concentração de CO2. Aí, você sugeriria a combinação das seguintes ações? Então, para gerar... Aqui tem dois caminhos para responder isso aqui, né? Porque para gerar O2... não pode ser por destilação direta da água, porque destilação direta da água você só transforma a água em purificada, né? Então tem que ser eletrólise da água. Sim. Isso não tem dúvida. E com isso você fica com a letra B ou D para responder. E aí os outros dois assuntos definem a questão, porque eletrólise da água purificada ou eletrólise da água direta da água do mar. Esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande detalhe. Porque o que nós temos muito na água do mar? Cloreto de sódio. E eu não posso ter cloreto para fazer eletrólise da água, que eu não geraria oxigênio, geraria um gás tóxico, que é o cloro, né, o Cl2. Então, só isso já resolvia a questão. Se ele batesse o olho nisso, ele já resolveria. Já resolveria a questão. Então, se ele gosta muito de eletrólise, já batia o olho, né? Já era. Muito conceitual. Essa é mais conceitual. E o outro ponto, né, é a remoção do CO2, que também resolveria a questão, tá? Sim. Porque se ele lembra que CO2 é um óxido ácido, ele sabe que para remover do ar tem que borbulhar esse ar numa solução básica, que aí vai capturar o CO2.
Isso também era suficiente para resolver a Sim. questão. Ele vai dando outros caminhos para o estudante, né? Então, é isso que é legal. E assim, os caminhos que ele dão são todos conceituais. Então, eu não manjo muito eletrólise, mas eu lembrei da aula de óxidos ácidos. Resolvi o já problema. resolvi a questão. E aí, uma questão que ela coloca 2 elementos que você consegue resolver com 2 competências diferentes, isso é ser interdisciplinar e transdisciplinar. Porque se você pega uma questão que é muito fechada, eu não consigo saber Ou se... você sabe ou não. Ou então, aí você não sabe se o indivíduo conhece, Que entendeu? só tem as alternativas com massa, né? Exatamente. Só um número, né? Não, isso aqui é uma questão, eu acho ela linda. Eu falo muito da Unicamp porque eu gosto muito da Unicamp, Não, mas é do bonito modelo de mesmo, prova. professor. Eu acho a questão como essa lindíssima. Com a sua análise aprofundada, a gente vê a Sim, beleza da muito preparação da Eu questão. achei a melhor questão. Mas Também. A intencionalidade É. de quem fez a questão é muito muito grande. bonito, muito bonito. Professores, questão 63, estou vendo mais número aqui. Será que vai ter uma continha? Essa tem. Essa tem uma estequiometria. Ela achei interessante também porque ela exigia uma estequiometria, né? Não complexa, mas Ele desenha um pouco ela, né? Mas sim. Mas assim, ele dá um comprimido que tem o cloridrato, né? E a massa do princípio ativo sem o cloridrato. Então a diferença era o HCl. sim. Aí você encontrava essa diferença de massa e calculava o número de mols de HCl. E esse mesmo número de mols é o número de mols do princípio ativo. Sim. Como eu tenho a massa do princípio ativo, eu calculo a massa molar. Só que aí tem uma jogadinha aqui que ele fez, que era perguntando se era uma molécula de HCl ou 2. A questão toda é que se você faz a estequiometria com uma molécula de HCl, você encontra 279. Uhum. Se você faz com 2 moléculas de HCl, você encontra 560. E aí não tem alternativa. Alternativa. Então, tem o distrator que é fazer a conta com meio, né? Que se o cara erra na estequiometria, em vez de pôr 2 Sim. HCl, põe 2 moléculas do princípio ativo, dá 140. Então, ele poderia encontrar a resposta aqui, tá? Mas aí ficou uma molécula de HCl e 279 279 gramas por mol. gramas por mol. E o legal é que ele meio que... Tem muitas formas de você entender isso de maneira equivocada, né? Colocar a proporção entre o princípio ativo e o ácido clorídrico diferente. Mas ele meio que fala, é um cloridato. Então é um sal. Então teve reação entre os dois. Então, automaticamente, né, pelo nome terminar com ina, alguém que é muito interessado, assim, bate o olho, opa, isso é uma base nitrogenada, então vai formar um sal. Então ele já bate o olho e fala, opa, é uma proporção ali que é um monoácido, uma monobase, 1 para 1. Eu vou testar 1 para 1 primeiro. Sim. Se der certo aqui, tiver resposta, pode ser que seja, entendeu? E aí, por isso que eu falo, isso que é legal, porque assim, ele dá muitos caminhos para quem tem ferramentas suficientes para trabalhar uma questão como essa, Para chegar começar. na resposta. Isso é muito legal, né? Sim. E assim, se ele... Mesmo... que tradicionalmente, o aluno começa 1 por 1, né? Ou por um desse, um daquele. A gente orienta, a gente orienta o básico, O né? mais básico, né? Mas aí, se ele tivesse feito com 2, ele viria que estava errado. Então, é o outro caminho. São os 2 caminhos. Perfeito, professores. Tá vendo? Dá muito trabalho você fazer um construto com essa natureza. Sim. Porque na hora que você faz isso, eu tive a oportunidade de pegar a estatística da Unicamp, porque na minha parte de pesquisa, né, pelo mestrado, eu fazia um pouco de análise psicométrica, né? Aí eu tive a oportunidade de pegar algumas questões. Então, quando termina a prova, a Conveste gera uma série de gráficos e estatística que volta para a banca. E o que é interessante é que os gráficos mostram, nessa questão, ó, o grupo pensou mais para esse lado. Então, ele entrega para quem montou a questão que, ó, tem um problema, o seu construto não levou para onde você quer. E aí, isso é muito legal, que a avaliação crítica que eles fazem pós-prova é muito rica. E aí, o resultado é você ter questões como essa, fáceis de resolver se você tiver repertório. Então, é bem provável que teve muitos casos em que não deu certo na tentativa e erro, aí pega um caso como esse, eles vão tentando corrigir. Ajustar. Né? Ajustar. Perfeito. Professores, na sequência, questão 64. Outro texto aqui, com gráfico. Um gráfico grande, hein? Essa questão é uma questão basicamente de cinética, né, professor? Pode comentar se deu esse assunto para os alunos. Assim, a gente costuma falar, assim, eu sempre falo para os alunos, né, o professor já pegou essa, a gente divide os dias de aula, então a gente acaba pegando a lousa do outro, isso é muito legal.
E a gente fala assim, sempre falo, gente, gráfico é um presente, desde que você saiba ler ele, porque um gráfico não tem uma interpretação subjetiva, ele não tem distrator, ele não vai te enganar, se você souber ler. Então, se alguém bater o olho e saber que tem a ver com cinética, ele já sabe que a curva que cai rapidamente acaba a reação. E para um medicamento que precisa ficar durante um certo tempo ativo no corpo, as curvas que caem muito rápido, e mesmo que eu pense de maneira equivocada, as curvas que crescem muito rápido, não me serve muito. Porque eu fico pouco tempo com o princípio ativo no meu corpo. E aí, se o cara for, por exemplo, alguém da biologia, vai falar, pera, mas isso daqui, ele está tentando inibir a formação biológica de um organismo nocivo, um patógeno nocivo. Então, tem que ficar mais tempo atuando contra esse patógeno. Se alguém te lembra disso, ou de muito tempo atrás, eu já viu alguma aula que faça sentido, o DMSO, ele também é usado como medicação que é anti-inflamatória, analgésica, inibe a ação da prostaglandina, que são sensores bioquímicos de dor, né? Então, quanto mais tempo esse cara tiver no meu corpo, melhor é, independente do aspecto. E aí, quando o cara bate o olho, por exemplo, eu não sei o que acontece, mas eu sei que se eu estou atrás de um medicamento, bati o olho pela informação do texto, né? Ele tem que ficar mais tempo ativo. Então, não pode ser uma curva que cai muito nem cresce muito. Então, já bati o olho e falo, nossa, tem que ser a curva vermelha. Tem que ser a curva vermelha, sim. Isso é muito legal. A única crítica que eu tenho nessa questão aqui foi essa... A legenda, né? Essa legenda não ficou muito bem Ela construída. atrapalhou. Os alunos tiveram um pouco de dificuldade de enxergar que a linha sólida era ligada à platina versus a linha tracejada, que era demência livre. Isso deu uma leve confusão lá. Mas, de fato, Sim. a observação da linha vermelha caindo mais lentamente, você conseguia matar a questão aqui, né? O fármaco em vermelho é mais eficiente, né? E a outra interpretação era exatamente linha pontilhada e a linha sólida. A linha sólida era da platina e a linha pontilhada era do MSO livre, né? Então, eu confesso que a legenda atrapalha, mas o conceito de cinética mostrado pela curva de decaimento mata na hora. Não, isso foi muito bom. Aí ficava a resposta aqui, a letra D, né? Letra D, né? De nada. Isso. Perfeito. Professores, questão 65. Essa é Mais gráfico o texto. gráfico. Mais gráfico, mas essa era muito simples. Era muito simples. Mas é um olhar muito atento, né? Porque se você olha a ação dele, tá, é repelente, todos crescem em ação repelente, mas tem um que durante a ação repelente cresce a mortalidade. Então ele também é Só repelente, só um. E o inseticida é isso, né? Ele repele e inibe que o organismo permaneça, então mata o organismo. Então o único que é repelente é aquele que junto com a ação repelente, o único que é inseticida é que junto com a ação repelente cresça também a taxa de mortalidade. Aqui a legenda está bem mais clara, né? Aqui são as figurinhas sólidas é repelência e as figurinhas vazadas era mortalidade. E você observa que só a transflutrina acima de 0,03 é quem passa a ter ação de mortalidade. Sim. Então, se não me engano, aqui é a letra C, as três têm ação repelente, mas só um deles tem ação inseticida, letra C. Então era bem fácil de interpretar. Perfeito, letra C. Desde que você não tenha dificuldade com gráficos, né? Sim. Então a gente pega nossas aulas, por exemplo, tem cheio de gráfico. Vamos falar, nossa, mas não aguento mais gráfico. Eu sei disso. Vai fazer sentido em breve. Mas é importante. É importante. Perfeito. Professores, era a última análise de vocês, né? Sim. Muito bom, gostei muito das explicações. Pouca conta, uma análise mais conceitual dos assuntos. Professores, agradeço a presença dos senhores aqui e queria que vocês dessem uma palavrinha final para os nossos estudantes que acompanharam e que esse Planck Comenta / Resolve, né, serve também de uma aula aqui para eles. Professor Alandro, considerações finais, que caminho o senhor sugere para o estudante que está na luta, ou seja, todos os alunos do Planck? Assim, olhando para essa prova, eu fico muito feliz, porque, assim, é uma prova que ela valoriza muito o nosso jeito de entender a ciência, que é forma consciente de ler e interpretar o mundo. Se ela não fizer isso, não faz sentido a gente formar um indivíduo numa escola como essa. Então, é muito legal que o plano político-pedagógico do Planck vai muito direto com essa perspectiva de mundo mais globalizado, um mundo mais contextualizado. Então, nossas aulas falam muito disso, né? Que é você pegar o conhecimento e expandir ele para matemática, para biologia,
levar para essa ideia de avaliação de PISA, ODS. Então, eu acho que o nosso aluno, ele tem muito repertório, a gente às vezes até cansa um pouco eles nesse aspecto de repertório, mas é essa preocupação para dar para eles essa capacidade de interpretar o mundo com essas ferramentas que a gente passa todos os dias dando para eles, né? É quando você pega um vestibular que vem, corrobora com isso, mostra uma prova que fala, gente, tá vendo que legal? O que você aprendeu, do jeito que você aprendeu, é muito legal, porque você vai aplicar no dia a dia. Então, existe uma universidade que ela espera que você tenha esse conhecimento de mundo. Então, eu olho para essa prova, olho para vocês, e vejo que a gente está no caminho certo. E assim, vocês foram muito bem preparados, são e sempre foram, estão sendo muito bem preparados para as próximas provas. Então é isso, mantenha o ritmo, descansa, tá tudo bem. Agora é só aproveitar e colher os frutos e manter o foco. Eu acho que é só isso. Obrigado. Professor Marcelo Pelisson? Então, de fato, né, igual o André acabou de falar, a gente muitas vezes em sala de aula fala que o conhecimento de mundo, né, ele é fundamental. Não é só você aprender a resolver exercício lá na sala de aula com a teoria que a gente dá, mas você relacionar isso com sua vida, né? Eu brinco com eles que gente, vocês vão fazer compra no supermercado, vocês olham os rótulos das coisas, tem que olhar, né? E isso aqui, essa questão 60, é uma questão que é de rótulo de alimento. Pois é. Né? Então, até nesse ponto é importante. E, sim, manter o ritmo, tá? Conversei com eles hoje, inclusive, na sala de aula em relação a isso, sem fazer alteração brusca de comportamento, de rotina agora nas vésperas do vestibular. Continuar com o seu ritmo de estudo do mesmo jeito que você vem fazendo, porque o seu conhecimento e a sua capacidade de resolução de prova é a soma dos conhecimentos que você teve nesse ano. Não há nada que você vá fazer agora, nos últimos 3, 4 dias do vestibular, que vai mudar o seu resultado. Então, mantenha a rotina, que a cabeça no lugar é a melhor coisa para fazer a prova, né? E preparados vocês estão, muito bem, com um time muito fantástico. Então, boa prova para vocês, nos próximos vestibulares estaremos juntos, tá bom? Tchau. Perfeito. Professores, agradeço muito, e vocês que acompanharam essa grande aula aqui da Unicamp 2025 Química, sigam a gente nas redes sociais e participem, né? Mandem mensagens perguntando algumas coisas. Os nossos professores estão sempre à disposição. Um grande abraço a todos.